Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Agora com o nosso Papo de Esporte nessa quarta-feira. Nosso primeiro assunto são os brasileiros que entraram em campo na terça pela Libertadores. Tem time que já está inclusive classificado para as oitavas de final. É o Palmeiras, que foi consciente e letal. Venceu fora de casa o Independiente Del Valle por 1-0. Segue 100% na competição. Agora no Grupo A, o Palmeiras tem 12 pontos, seguido pelo Defensa e Justiça com 4, assim como o Independiente Del Valle. O Universitário ainda não fez pontos. Um detalhe é que Defensa e Justiça e Universitário jogam nesta quarta-feira, às 11 da noite, em Lima. Pelo Grupo B, o Inter começou bem, com um gol de pênalti, mas se atrapalhou e levou a virada. Perdeu por 2-1 fora de casa para o Deportivo Táchira e pode ser ultrapassado amanhã pelo Always Ready, que joga contra o Olímpia. Grupo do Inter agora com esse resultado todo embolado mais uma vez. Inter, Always Ready e Deportivo tem 6 pontos e o Olímpia, que ainda joga, tem 3. Outro grupo que está embolado é o C, que tem agora o Santos de volta à zona de classificação. O Peixe, que começou perdendo os 2 primeiros jogos, vem de 2 vitórias seguidas no torneio. E ontem, em partida que marcou a estreia de Fernando Diniz, venceu por 1-0 o Boca Juniors na Vila Belmiro. Na tabela, o Barcelona, que perdeu ontem, tem 9 pontos. Santos e Boca tem 6 e o The Strongest tem 3 pontos. A gente chega no Grupo D para falar sobre o Fluminense. Após 2 semanas de viagens desgastantes pela Libertadores, o tricolor enfim volta a jogar em casa pela competição. A partida acontece hoje às 9 da noite contra o Santa Fé, no Maracanã. Pelo Grupo D, o Fluminense é líder com 5 pontos, empatado com o River Plate. A equipe colombiana, por sua vez, soma apenas 2 pontos, assim como o Júnior Barranquilla. Uma vitória tricolor nesta quarta deixa bem encaminhada a classificação do time às oitavas de final. As chances ficam ainda maiores em caso de um triunfo dos argentinos também, uma vez que Flu e River chegariam a 8 pontos cada um e abririam 6 de vantagem em relação aos colombianos, faltando 2 jogos a serem disputados. O Fluminense, que escalou um time alternativo no final de semana pelo estadual, deve ter força máxima para a partida de hoje. Egídio volta de suspensão e deve substituir Danilo Barcelos. À frente, a dúvida é entre Luiz Henrique e Gabriel Teixeira. Outro brasileiro e tricolor que entra em campo hoje é o São Paulo, fora de casa contra o Rentistas, do Uruguai. O time do São Paulo deve ser formado majoritariamente por reservas nesta quarta. Isso porque o técnico Hernan Crespo vai poupar seus titulares para o jogo contra a Ferroviária, na sexta, pelas quartas do Paulistão. Na Libertadores, o São Paulo está na vice-liderança do Grupo E, com 7 pontos, um a menos que o Racing, que chegou a 8 depois de vencer o Sporting Cristal ontem. Uma vitória simples do tricolor nesta quarta garante a classificação às oitavas de final. Esse jogo pelo Grupo E. No Grupo F nós não temos brasileiros e pulamos para o Grupo G então, que tem o Flamengo, que até ontem era 100%. Mas acabou empatando fora de casa com o Unión La Calera, depois de sofrer 2 gols para buscar o empate. A partida terminou com forte pressão rubro-negra e com resultado de igualdade em 2-2. O Fla, que tem 10 pontos, seguido pela LDU com 4, Vélez com 3 e Unión La Calera com 2. Por fim, no Grupo H, o Atlético Mineiro joga só amanhã contra o América de Cali. Jogos dos brasileiros na Sula, então, para você. O Ceará recebe o Arsenal de Sarandi às 19h15 no Castelão. No Grupo D, o Atlético Paranaense venceu o Metropolitanos fora de casa, 1-0, mas ainda está na segunda colocação e torcendo por um tropeço do Melgar, que joga apenas amanhã. No Grupo F, o Atlético Goianiense recebe o Palestino, jogo marcado para as 9h30 da noite. No momento, o Dragão é líder do grupo com 7 pontos. O Bragantino venceu ontem o Emelec por 2-0 em casa. Agora está na segunda colocação com 6 pontos, um a menos que o Emelec.
E no grupo H, o Grêmio joga apenas amanhã contra o Lanús, às 7h15 na Arena. Jogo que vale então um adiantamento aí, ainda não matemático, mas bem próximo disso, para que o Grêmio possa focar nos grenais da decisão do Gauchão. Por fim, Campeonato Paulista, o Corinthians venceu ontem a Inter de Limeira por 4-1 e é o primeiro time classificado para as semifinais do Paulistão. Hoje, às 9 da noite, tem Mirassol e Guarani, em um outro jogo válido pelas quartas. E amanhã a gente volta a se encontrar com muito mais aqui no Papo de Esporte. Para você um abraço e até lá. Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM, em todas as plataformas.